I got one, will you stay? There's always the perfect season to never stop believing love works in mysterious ways. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses, red or blue, a mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever, I promise that it's true. A table just for two. It's only me and you. I could make you breakfast and you could be my muse. O Aqualocos está junto com vocês de coração. Logo, logo, tudo isso vai passar. Estaremos esperando por vocês. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, bebe no verão. É Aqualocos, yeah. No ar, pela Rede Litoral de Televisão. Alô, comunidade. Apresentação: Ângelo Galardo. Uma história viva na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. Uma história muito bonita. Uma história que deve ficar guardada na mente e nos corações das pessoas, dos jovens que aí estão. E muitos idosos, muitas pessoas sabem da história desse lendário homem que está aqui ao meu lado. Senhoras e senhores, com prazer, com uma honra muito grande, recebo aqui nos estúdios do nosso Canal 6, da Rede Litoral de Televisão, o primeiro prefeito de Capão da Canoa, Egon Birlen. Satisfação, Egon, prazer muito grande te receber aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, Galhardo, tudo bem, meus amigos telespectadores do Canal 6. Em primeiro lugar, é uma honra muito grande participar de um programa da televisão do litoral, um equipamento que nós precisávamos e era importante para levar mensagens necessárias para os nossos amigos, moradores e os nossos veranistas. Bom dia a todos. Antes nós não tínhamos nada, não tínhamos televisão, não tínhamos rádio, era o marzão, era a areia, e este homem, junto com um grupo de trabalho, fez uma cidade, começou uma cidade. E é isso. E a partir desse momento que nós vamos começar a trabalhar com o Egon Birlen e a falar um pouco da história do município de Capão da Canoa. Mas antes disso, saber a realidade do Egon Birlen. O Egon nasceu aonde? Em que ano você nasceu, Egon? Em qual cidade? Bom, Galardo, eu nasci no dia 18 de agosto de 1941, na cidade de Canela, cidade serrana, que até hoje eu gosto muito, mas a minha cidade de coração é Capão da Canoa. Como é que foi a vinda de Egon Birlen de Canela para Capão da Canoa? Como é que foi essa tua história? Bom, o meu pai trabalhava na celulose, na fábrica de papel de Canela, e depois nos transferimos para o interior de Taquara.
Meu pai, durante 7 anos, foi professor lá em Taquara, e tínhamos lá uma propriedade de 27 hectares, e dia 30 de junho de 1949, ele transferiu a família para Capão da Canoa. O meu irmão mais velho já tinha vindo, porque Capão da Canoa não existia. Era meia dúzia de rancho, uns hotéis de madeira, coberto de palha, alguns inclusive, e calçamento, pavimentação não tinha nada. Vieram 2 anos antes, e em 49, então, meu pai se transferiu para cá, para Capão da Canoa, onde começou a se trabalhar com esquadrias, janelas e portas, enfim, para as primeiras construções de Capão da Canoa. São quantos irmãos, Egon? Entre os falecidos e vivos, enfim? São 4 homens e 3 mulheres, são 7 ao todo. 7 irmãos ao todo. E a dificuldade, Egon, ao chegar aqui, como é que foi essa dificuldade? Olha, para se chegar em Capão da Canoa era uma aventura quase. Eu me lembro que a minha mãe, que meu irmão, a minha irmã mais nova não tinha nascido ainda, e meu irmão, o Oscar, era bebê ainda, vieram na cabine do caminhão, e meu pai com os demais irmãos, filhos, em cima no meio da mudança. E vinha-se pela praia. Em Tramandaí não tinha ponte ainda, era uma balsa, vinha-se pela praia, e ali onde hoje está o edifício Aimoré, ali entrava-se da praia para a rua, porque era, por incrível que pareça, pode até não acreditar, mas eu tenho fotografia disto. A pavimentação ali do antigo Baronda até o Longo era casca de marisco. Casca de marisco? Casca de marisco. E na volta da pracinha ali era casca de marisco. Então a Secretaria da Agricultura do Estado e o DAER, eu acho, tinham umas esteiras de madeira da parte dura da areia do mar ali, acima para passar nas dunas. Então eles botavam aquelas esteiras e os caminhões, eventualmente que vinham para Capão, passavam por cima. Egon Birlen se tornou, então, com essa liderança, vendo tanta barbaridade, tanta coisa ruim, com tanta dificuldade, com tantos problemas, ouvindo a reivindicação do nosso pescador, das pessoas da terra, se tornou vereador. E como é que foi esse momento todo, Egon? Ô Galardo, a minha filhota mais nova, Sabrina, casualmente essa semana, perguntou: pai, por que tu gosta tanto da política? Digo: filha, é que o pai, desde criança, sempre se envolveu com questões de outras pessoas, de terceiros, de amigos, de famílias. Por exemplo, aos 14 anos, eu presidia um clube de futebol, o Grêmio Esportivo Avante, e nós, com carrinhos de mão, as crianças, os pais ajudando, fizemos ali onde hoje é a Escola Riachuelo, um campo de futebol. E eu, com 14 anos, o mais velho, era o presidente desse clube. Então, sempre envolvido. Depois, fui presidente fundador do primeiro CPM, um dos primeiros 8 CPMs do Estado. Um deles foi aqui em Capão, com a saudosa diretora Marlene Schein, ali na Escola Riachuelo. E assim, sempre envolvido depois com o Capão da Canoa Futebol Clube, com o Clube de Bolão, futebol de salão, sempre envolvido com coisas junto com outras pessoas. E isso me deu gosto de saber que tu pode ser útil. Gente, é um momento muito bonito que nós estamos mostrando. Nós gostaríamos que esse momento de emoção do Egon, desse programa, tocasse o teu coração, telespectador, porque nós estamos falando nada mais nada menos com a pessoa que começou esse município, que deu a arrancada, junto é bem verdade com uma equipe, mas como toda equipe precisamos de lideranças, e o Egon era o líder na época. E como é difícil a gente manter lideranças numa época tão complicada, né, Egon?
não é que a época fosse complicada, ô Galhardo, é que as pessoas complicam as épocas, né? Que nós é que fazemos o momento. Exatamente. Eu, por exemplo, então envolvido, e como é bom de saber que tu consegue, tu pode ser útil, nós perdemos 2 campanhas de emancipação de Capão da Canoa, uma em 63 e uma em 65, e eu nunca me convenci, nunca me conformei com isto. Porque não era possível, Capão da Canoa já poderia ter sido município antes. E terminei em 1975, a convite do Edson Souza Jardim, entrando para a extinta Arena. A princípio, ele notava em mim um bom cabo eleitoral e terminei saindo candidato a vereador. Me elegendo sem esperar, vereador por Osório, e aí fizemos um trabalho ali de 6 anos como vereador de Osório. Tem uma boa história dessa época, e junto com a compreensão e a participação do saudoso Jorge Dariva, nós conseguimos unir as forças vivas de Capão da Canoa, independentemente de partido político, e realizamos então a campanha da emancipação em 1982, logrando êxito neste ano, e Amaral de Souza, dia 12 de abril de 1982, sancionar a lei que dava liberdade, dava autonomia política e administrativa para Capão da Canoa. 1982. Egon, você consegue lembrar essa data, desse momento? O que aconteceu naquele dia, quando tudo foi assinado? Como é que foi o momento? A comoção, a festa na cidade, a emancipação política, as lideranças todas. Como é que foi esse momento, Egon? Olha, foi uma coisa fantástica. A Justiça Eleitoral de Osório, que realizou o plebiscito em Capão da Canoa, fez a contagem de votos, o escrutínio de votos no Capão da Canoa Futebol Clube. E eu estava caminhando na rua perto do meio-dia, não, pelas 10 e pouco da manhã, e me encontrei já definido, quase definido, a emancipação, que deu mais de 80% de votos sim. Foi fantástico. E o senhor Lidurino Goldani, dono do restaurante Maquiné, me viu e perguntou, disse, o alemão, eu quero fazer um almoço, estou preparando um almoço, quero a casa cheia, um almoço que eu vou oferecer, mas eu gostaria que o meu amigo Jorge Dariva, que os dois eram de Maquiné, estivesse junto nesse almoço. Tu consegue? Digo, vou tentar. Naquele tempo, colocasse muito bem, até telefone era difícil, mas consegui ligar para Osório, falei com o prefeito e ele veio. E Lidurino Goldani ofereceu um almoço de vitória da emancipação no seu restaurante, e foi fantástico. Até um momento desagradável que não convém nós relembrar, porque um político entrou, ofendeu o ex-prefeito de Osório, foi meio xarope, mas tudo fez parte do todo, porque ele foi acusado de que estava fazendo politicagem junto à emancipação de Capão, e não era politicagem. Eu quero dizer a todos vocês de que o prefeito de Osório, da época, Jorge Dariva, se convenceu e dizia de que Capão da Canoa era que nem um filho quando ia se casar e constituir uma nova família. E Capão da Canoa estava madura e poderia constituir a sua própria família. Coisa impressionante isso, né? Egon, depois, logo em seguida, aí vem a prefeitura. E agora o momento, Egon prefeito, Egon candidato. Era o outro problema, Egon. São muitas emoções nesse programa, gente. É de dar risada, porque eu não era candidato a prefeito. Eu imaginava, como vereador, ser candidato a vice-prefeito, eventualmente a vice-prefeito, de um candidato de Capão, um grande amigo meu. Chamava-se, falecido, foi nosso secretário de Educação, Moacir de Araújo Pires.
espetacular figura. Mas, como presidente do diretório distrital, do PDS, aí já é PDS nessa época, eu fui afunilando, e a situação afunilou, criou uma situação tal que eu senti que nós íamos perder a eleição em Capão da Canoa para a oposição. E eu, no último dia, na última reunião, no apagar das luzes do prazo de inscrição, na última reunião nossa, eu coloquei para ele, digo, bom, nesse caso eu também me coloco a pré-candidato, porque nós vamos perder a eleição. Porque naquela eleição de 1982, cada partido podia ter 3 sublegendas. Quer dizer, e a oposição não nos ganhou a eleição porque o candidato a prefeito nessa época de oposição não aceitou sublegenda. Se ele tivesse aceitado a sublegenda, tínhamos ganhado a eleição, porque a diferença foi pequena. E terminou eu saindo candidato, mas sem as maiores pretensões. E para mim foi uma surpresa muito grande, e eu agradeço mais uma vez a Capão da Canoa, os eleitores e moradores de Capão da Canoa. E depois do escrutínio, que foi em Osório, nós viemos para Capão da Canoa, o pessoal já foi nos receber lá na ponte da Barra de João Pedro, em Carreata, foi uma festa muito grande. Cheguei em casa e disse para a então minha esposa, Nelci, e agora? De noite eu falei para ela, e agora? Prefeito e primeira-dama, o que nós vamos fazer? Não que eu tivesse preocupação com o novo desafio, não, porque o Dariva, para mim, foi um grande professor. Na política, eu diria que Dariva, a Câmara de Vereadores e o prefeito de Osório, para mim, foram uma faculdade, foi um pós-graduação. Não que eu tivesse receio do novo desafio, mas era um desafio e que tinha que ser encarado, porque eu não tinha, durante a campanha, compromisso com ninguém, nem com empresário e nem com pessoas para serem secretários, nada. E eu até diria, Galhardo, que eu acho que isso foi um ponto alto para poder se fazer um trabalho de arrancada forte, porque não foi o ego, foi um grupo de pessoas, mas foi a cidade inteira. Todos queriam desenvolvimento, crescimento e o bem para Capão da Canoa, que isso hoje é diferente. No Brasil inteiro hoje isso é diferente. A grande maioria das pessoas olham para o seu próprio umbigo, o seu próprio bolso, seus próprios interesses, e nessa época não existia isso. E isso foi o ponto alto no meu entendimento. Nós estamos conversando com o primeiro prefeito de Capão da Canoa, Egon Birling. E agora você vai entender o polêmico Egon, as histórias maravilhosas de Capão da Canoa a nível nacional e internacional. Nesse segmento, Egon, a gente começa a lembrar momentos fantásticos de Capão da Canoa. Capão da Canoa, garota verão. Capão da Canoa, com a proximidade também de uma ilha, a Ilha do Nudismo. Capão da Canoa nos jogos, a liberação dos hotéis cassinos. Não é? E entre tantas e tantas histórias do Egon Birling. Egon, na época, você via uma praia como outra qualquer, Capão da Canoa. Mas você tinha ideias muito mais avançadas na época, não é? E é isso que o telespectador tem que entender agora a figura desse homem. Da crise, de um momento com pouco recurso, com pouco dinheiro, você tirou o S e utilizou de criatividade. Vamos começar por onde? Por Hotel Cassino, pelo Mississippi, pela questão do turismo. Como é que você pensava Capão da Canoa naquela época? Egon, fica bem à vontade para falar. Bom, Galhardo, eu logo depois da eleição, que foi dia 15 de novembro de 82, a gente deu uma respirada e como o governador do estado, a eleição foi conjunta e se elegeu Jair de Oliveira Soares, grande governador e amigo nosso. Nós nos sentamos em Atlântida, na casa dele. Eu convidei o Sr. Bruno Niederauer, que na época era prefeito de Osório, depois do falecimento do Dariva.
Porque, por respeito até, teve gente, amigos meus, que me criticaram, o que eu tinha que convidar o prefeito Osório? É que nem um filho, a minha resposta, que nem um filho quando sai de casa para casar e vai visitar o pai ou convidar o pai para vir na sua casa. E foi isso que nós fizemos, convidamos o seu Bruno. Ele participou da reunião até por respeito nosso. E ali nós definimos 5 prioridades. Porque eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui, galera, porque para o pessoal da construção civil, que é a nossa grande indústria, entender uma coisa, que nós devemos muito, muito a Jair de Oliveira Soares. Por quê? Porque no tempo de Amaral de Souza, eu era vereador, era governador, nós tínhamos um embargo de 11 prédios pequenos aqui em Capão da Canoa. Dariva me chamou, fomos a Porto Alegre e o Jair era secretário da Saúde do Amaral de Souza. Fomos lá e levamos a situação do embargo judicial dos nossos prédios. Capão parou, que nem agora, quando deu aí a pandemia do vírus, parou total. Aí explicamos para ele chamou os técnicos da saúde e conseguiram um projeto elaborado pela Saúde do Estado para que conseguíssemos o desembargo dos prédios. E então o Jair e o Dariva deixou eu acompanhando, mandou eu acompanhar esse assunto. Eu conheci, fiz amizade com então o secretário da Saúde. Depois, como governador, ele sabia do nosso problema, como secretário da Saúde. E nós levamos para ele a necessidade de implantarmos em Capão, e esse foi um feito do grupo Egon Birling em Capão, um feito que deu sustentação para o crescimento e desenvolvimento de Capão. Foi a implantação do primeiro sistema de saneamento em Capão da Canoa, esgoto cloacal. Foram 20 quilômetros de rede de captação e 2 quilômetros e 200 metros de rede de bombeamento com as bacias ali perto, atrás da Vila São Jorge. E foi o primeiro sistema a céu aberto do Brasil, baseado num sistema que usavam, parece que na Suíça. Eu tenho uma revista ambiental que na capa chama a reportagem sobre o projeto, a implantação do esgoto em Capão da Canoa. E isso deu para nós a segurança. Diziam para mim, galera, tu é louco, a cidade está toda cavocada, parece tudo cheio de tatu, e isso não dá voto. Digo, pode não dar voto, mas dá estrutura, dá alicerce para uma cidade. E Capão da Canoa teve com isso a segurança de crescimento. Então ali com o governador eleito em Atlântida, nós elegemos 3 prioridades. A primeira, era o esgoto em Capão. Depois tinha o Parque Náutico, tinha posto de saúde, tinha telefonia, que nem telefonia automática nós não tínhamos, a CRT nos colocou. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Nesta reunião, as 5 prioridades definidas com o governador, todas elas ele cumpriu com a gente. Por isso eu digo, galera, se Capão da Canoa deve para um ex-governador, deve para Jair de Oliveira Soares. Deveria ser dado o título de cidadão caponense a esse homem. E assim, Capão, a gente foi surgindo as ideias. Luiz Fernando Costa foi um grande, no tamanho e na competência, um secretário de turismo fantástico. Eu acho que o litoral nunca mais vai ter um secretário da envergadura de Luiz Fernando Costa. Eu não gosto de elogiar secretário ou colaborador, porque eu tive bastante sorte também. Dos colaboradores, eu tive gente competente e, acima de tudo, honesta e trabalhadora junto com a gente. Pois é, Egon, justamente é nesse momento que eu queria me deter junto com o telespectador. O Egon Birling fez uma Capão da Canoa diferente. Quando todos tinham praias, já com muito mais tempo, não é? De vida, vamos assim dizer, recursos, altos recursos, investindo na mídia, o Egon
com poucos recursos, parcos recursos, fez uma mídia imensa. Como é que foi tudo isso? E fruto também de muito agradecimento, Egon. Como é que você conseguiu conciliar tudo isso? Qual foi a ideia, Egon? Ô Galhardo, eu acho que a vida ensina a gente. O dia a dia ensina a gente. E eu aprendi uma coisa. Primeiro, ter um bom relacionamento com a mídia. Desde o menor até o maior. E esse relacionamento, como é que a gente consegue esse relacionamento? Em primeiro lugar, não minta. Não inventa história que não possa se tornar realidade, ou seja, um real. Então, primeira coisa, a Pampa, a Rede Pampa, galera, no primeiro ano, porque Osório, nós não tínhamos nada aqui, nos encaminhou, nos ajudou bastante no início, como governo do Estado, nos deram os carnês do IPTU pronto, encaixotado, só distribuir. E nós distribuímos e a Pampa fez uma propaganda graciosa, gratuita, dizendo o seguinte: antecipe seu IPTU e na próxima temporada você verá a diferença. Uma coisa assim. E com isso a gente começou a arrecadar. Já na primeira semana de Capão, em abril de 83, nós compramos as primeiras 2 máquinas pesadas à vista, em função disso tudo. Mas como fazer a integração com a mídia? No verão, o pessoal vem fazer a cobertura na praia. E no final da temporada, aqui já em 84, nós conseguimos trazer para Capão da Canoa o Garota Verão. E esse lance do Garota Verão, galera, foi o grande lance de divulgar Capão da Canoa. Por quê? Porque haviam as semifinais no interior do estado do Rio Grande do Sul, com as chamadas, e a final em Capão da Canoa, e a final em Capão da Canoa e tal. Então, uma mídia que não nos custava nada. E ainda tínhamos o direito de divulgar Capão da Canoa durante o ano, não me lembro mais quanto tempo. E não custava nada, não. Nós fizemos um acerto com o Hotel Bassani para hospedagem das candidatas, acompanhantes. Bem aqui onde nós estamos aqui, Hotel Bassani ali. Pois é, logo tá aí, mais ali. A hospedagem, e fazíamos a passarela. Lá na frente, lá. E a transmissão era ao vivo pela RBS. Para todo o estado. Para todo o estado. Tivemos inclusive uma Garota Verão, uma edição do Mercosul. Quer dizer, expandiu-se para o sul da América do Sul. Aqui o Mercosul, Uruguai, Paraguai, Argentina. Aqui nós tínhamos uma integração muito grande com a Argentina. Para quem se lembra, os argentinos invadiam Capão da Canoa. E o Garota Verão foi essa alavanca para jogar o nome Capão da Canoa para o alto. Mas a integração com a mídia. Aí fazia a cobertura durante a temporada e nos surgiu a ideia de homenagear esse pessoal. Então se mandava um ofício para as empresas que divulgavam, que faziam o trabalho no litoral, pedindo o nome de cada profissional, desde o motorista, puxador de fio, até os âncoras de cada empresa. O nome e endereço de cada um, nome, função e endereço de cada um, endereço da casa, não da empresa. E eles nos mandavam. Final de janeiro, trocava a turma. Então, em fevereiro, nós mandávamos de novo pedindo o nome, endereço e função de cada um que deu cobertura em fevereiro. Março, abril, pela semana de Capão, por ali, se fazia essa homenagem tão singela, mas de coração. Mandava-se um ofício, um convite para cada um deles, que ele recebia em casa, dizendo mais ou menos assim: convidamos o amigo para juntos festejarmos o sucesso da temporada de tal ano.
para tanto, local tal, dia tal, horário tal, para tanto não trazer papel, câmera, caneta, microfone, porque não era o repórter ou o profissional que era convidado, era o cidadão. Que coisa. E isso nos aproximou muito, porque não vamos nessa porque ninguém se troca o seu posicionamento por um churrasco, por um banquete ou por um litro de uísque. Só que, nestes momentos, as pessoas se afinam, se conhecem a fundo e se respeitam. É isso que é importante. Então, como é que se fazia isso? Se alugava um salão, lá no Morro Santo Antônio, se fazia muito no salão paroquial lá, se alugava, pedia emprestado, e o comércio de Capão da Canoa ajudava com carne, com legumes, com o Lenir da Alpiaz da Brahma nos oferecia a parte de bebidas, e as gurias da prefeitura iam junto para fazer a salada. Tínhamos gente que trabalhava na prefeitura, bons assadores, e se fazia um churrasco e nós mesmos servia o pessoal. Então, galera, eu acho que se conseguiu aproximação da mídia com Capão da Canoa, e tínhamos, agora, nunca contestamos toda e qualquer crítica da mídia, nunca. Mas nunca fizemos como avestruz, de esconder a cabeça e deixar o bumbum de fora. Nunca se fez isso, porque eu entendo uma coisa: aos meus 78, quase 79 anos, nós temos que ser autênticos. Esta é a história de vida de um homem, e esta é a história que nós queremos mostrar para vocês. Quantos primeiros prefeitos já não existem mais nos seus municípios? E Capão da Canoa tão jovem, não é? E o Egon Birling com essa história tão linda. E a gente é testemunha, digamos assim, ocular, porque participamos ativamente também, dos bons tempos quando eu era magrinho e cabeludo. Egon Birling, se a gente começar a falar, Egon, a gente vai se emocionar também aqui. Mas são pinceladas que eu gostaria que você desse um pouquinho sobre cada uma delas. Por exemplo, aqui, nas Lagoas, Barco Mississippi. Quando tanto se fala hoje em Lagoas, o Porto Lacustre, não sei o quê, o Egon Birling já lançava o Barco Mississippi, onde os turistas tinham a oportunidade de conhecer as nossas lagoas, a nossa região, Egon. Bom, o Barco Mississippi foi um segundo passo. Eu, desde a minha infância, e quando meus filhos eram pequenos, eu gostava muito de ir na beira da lagoa. Tinha um lugarzinho lá que já era conhecido nosso, fazer uma carnezinha e levar as crianças a brincar. Quando recebia os parentes de Canoas, do Porto Alegre, levava para lá no verão, lógico, aos domingos. E eu peguei gosto, sempre tive muito gosto pela água doce. Porque o litoral tem um erro muito sério. Nós damos as costas para a nossa natureza. Porque a beira do mar, o mar e a areia do mar, o melhor secretário de turismo é o sol. Nós tendo sol, acontece ao natural, à beira-mar. Mas durante o ano, nós damos as costas para a lagoa, para a serra, um bom intercâmbio com a serra, com o município. Por exemplo, Maquiné tem belas cascatas, Três Forquilhas, Itati, Três Cachoeiras, toda essa região é muito bonita. Então, e as nossas lagoas e rios é um espetáculo. E eu sempre tomei gosto por isso. Aí, numa das 5 prioridades, com o governador, nós acertamos o Parque Náutico. Aquela entrada de concreto ali foi o Estado do Rio Grande do Sul que nos doou na época. Feito isto, surgiu a ideia de termos um barco. E numa ida a Santa Catarina, lá em Laguna, por ali, eu sempre gostei de chegar a falar com os pescadores, falar com o pessoal.
Aí um dia, nós ficamos no final de semana lá, fui pegar um peixe, lá, buscar um peixe lá com os pescadores. Perguntei se não tinha nenhum barco, alguma coisa por lá. Aí disse, não, tem uma chata assim, 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 assim. Fui lá ver, de tarde fui lá ver. Me reuni com os vereadores, expliquei a situação, me autorizaram a fazer o negócio, porque era barbado, os coitados lá estavam enforcados. E compramos então o Mississippi, lá ele veio com esse nome de Santa Catarina. Só que um problema para transporte desse barco era muito grande para vir por terra. Aí eu disse para eles, digo, olha, a gente faz o negócio, mas vocês têm que entregar na Barra de Tramandaí. E os coitados, é brincadeira, eles precisando dos troquinhos, rebocaram num barco pescador e nos entregaram em Tramandaí. Aí tínhamos que tirar a parte de cima, que não passava abaixo da ponte. E meu saudoso irmão Hugo trabalhou meses e meses nesse barco, na primeira etapa, graciosamente para a Prefeitura de Capão, e transformamos ele então num barco de passeio. Eu não tenho hoje as fotografias, mas eu tenho, só que tem que achar em casa. Depois, na segunda gestão, o reformamos, porque ele foi abandonado, como foi abandonado o Parque Náutico, que eram 54 hectares, Galhardo, e hoje está transformado em 9,90 por aí. Foi uma pena, mas nós o reformamos na segunda gestão, transformando ele em barco, embarcação mesmo, com um engenheiro náutico de Tramandaí, e mais uma vez ele foi abandonado. Hoje eu digo com muita tristeza, com dor no coração, de que o que fizeram com o nosso parque náutico e o que fizeram com o barco Mississippi é caso de cadeia. É caso de cadeia, sim. Eu cheguei a denunciar, mas o Ministério Público, infelizmente, não deu a mínima. Primeira vez que eu falo isso, ô Galhardo, mas eu tenho que desabafar. Ainda bem que o prefeito Amauri retomou um pedacinho que sobrou do Parque Náutico, e hoje é um convite até, que se dirijam até lá, está quase pronto, já está quase, está ali na reta final, está ficando muito bonito, e pelo menos um pouquinho do Parque Náutico foi recuperado. O que falta mesmo é um novo Mississippi. Linda essa história, né? Você está acompanhando nesse momento, e eu tenho certeza, esse programa hoje sendo repercutido por várias emissoras no interior do estado gaúcho, na capital, em Santa Catarina, também ficando para a história da tua escola, do teu município, do nosso município, da nossa região. Lagoa lembra o quê, Egon Birlen? Lembra conhecer em volta, em torno. Eis que de repente, tal como Pedro Álvares Cabral, né, terra à vista. Tu desmembrou, tu olhou, sei lá, viu uma ilha. Como é que é a história da ilha de nudismo, Egon? Ô Galhardo, a ilha aconteceu certo dia na prefeitura, o vereador Eric de Souza Jardim, saudoso Choto, chegou e perguntou: escuta, prefeito, a prefeitura não quer ganhar uma ilha? Que ilha? Aqui na Lagoa dos Quadros, digo, mas tem ilha ali, 7 hectares. É que um empresário ali de São Leopoldo tinha comprado os direitos, mas na época eu não me detinha com o que era certo, o que era errado, o que era lei, o que não era lei, se podia, não podia. Digo, por que não? Eles já pagavam INCRA. Muita coisa errada nesse país, né, galera? Aí, porque eles tinham comprado os direitos de um pescador lá. E esse empresário foi lá olhar a ilha, depois que tinha acertado, e uma cobra quase o mordeu. E aí ele disse, não, eu não quero essa ilha.
E falou para o vereador, e o vereador... Aí foi feito em cartório, não sei onde é que anda os documentos, a transferência do que ele tinha como direito para a prefeitura. A Câmara, reuni a Câmara porque eu gostava muito de me reunir com os vereadores para falar certos assuntos de interesse do município e se havia concordância ou não. E me deram carta branca, como do barco também. Aí pegou-se e transferiu para a prefeitura, com a autorização da Câmara. Pagávamos INCRA também já. Mas com o tempo, isso até a gente, depois já no final do mandato, do primeiro mandato, houve um invasor. Benjamin Trevisan, eu acho que era. Até hoje está num rolo lá, parece que agora uma filha dele andou vendendo os direitos dessa ilha, mas a ilha não pode ser vendida, não pode ser comercializada, ela pode ser cedida para o comodato, ou coisa assim, pelo Estado ou pela União, agora jamais vendida. Então a coisa lá está errada, mas tudo bem. Ficou, e no segundo mandato o Ângelo Guacelli foi prefeito... Angelim de Osório. Foi de 93 a 96, Isso, né? Exato. No segundo mandato, um certo dia, Maquiné tinha se emancipado, não, Osório, a Maquiné ainda era de Osório. Ângelo Guacelli me ligou dizendo de que havia um uso capião da ilha, tramitando no Fórum de Osório, e se Capão da Canoa não tinha interesse de contestar, porque eu já levantava a hipótese do aproveitamento da ilha para fins turísticos. Porque é um crime, um patrimônio desse ali jogado. E dizer ele, porque Osório não tem interesse tal, eu digo, não tem problema, vamos contestar. Contestamos pelo nosso procurador, e a esposa do procurador nosso na época, Lauro Ramos, tinha recém sido nomeada procuradora do Estado. Então nós entramos com o nosso procurador contestando o uso capião e ela pelo Estado. E eu devo ter esse recorte da 0 hora, aonde dá o veredito do uso capião, porque não existe uso capião de coisa pública, né? E aí surgiu então os boatos e comentários e ideias de como aproveitar a ilha. Um dia Saul Júnior me entrou na minha sala e falando porque nós tínhamos, quando morreu o primeiro surfista numa rede em Capão da Canoa, nós corremos, se apavoramos, e por decreto nós delimitamos a área de surf, banho e pesca. E o Saul Júnior me entrou na minha sala com 2 meninas que me fizeram a seguinte colocação: prefeito, o senhor decretou a área de banho, surf e pesca, e a gente queria ver se o senhor não podia, por decreto também, demarcar uma área de... Poxa, como é que... Naturismo. Naturismo, sim, né? Mas porque elas tinham na véspera, estavam tomando banho de sol, topless. E para praça topless. E aí eu disse para elas, digo, olha, é difícil, porque a nossa sociedade não está preparada, no meu entendimento, para isto. Não que eu ache feio, que eu não acho feio. É a natureza. Porque nós tivemos um problema muito sério na primeira gestão, de que em Capão da Canoa teria saído o primeiro grande encontro gay do Brasil. E nós tivemos na Argentina, o El Clarín e a televisão lá já estavam divulgando, e nós tivemos que mandar o Neylor Zé Domingues e o Luiz Fernando Costa lá para... Foi outra polêmica ainda, né? Para desfazer esse monte de... Porque nós fomos taxados de tudo que foi coisa ruim em Capão da Canoa. E era um encontro para discutir o assunto, para discutir cientificamente o problema.
Não era, mas é que na propaganda na Argentina, já tinha gente, até da França já inscrito já. Na propaganda dizia, venha ver um casamento diferente, venha, umas coisas assim meia... pesadas, né? Meia pesada. Pra época, né? E eu disse isso para as gurias, que não era possível. Mas tem uma outra solução para elas. Nós temos uma ilha aí, de repente podemos transformar isso numa ilha de naturismo. Eu não gosto de falar em nudismo porque é muito vulgar, mas de naturismo. Naturismo. E com isso, Saul Júnior, com a RBS, com a Zero Hora, deu uma divulgação nacional. Verdade. E assim surgiu a ilha de naturismo. Dizem, galera, que já tinha gente pensando em vender binóculo, o pessoal olhar do outro lado dos morros, já tinha gente pensando em ganhar dinheiro vendendo binóculo. Verdade. Olha, Egon, é impressionante a história desse homem, por isso esse programa todo ele especial, né, Emília de Gasca, essa produção da nossa rede litoral de televisão, para a gente valorizar, porque não tínhamos nada, gente, não tínhamos absolutamente nada. E esse homem, com a sua equipe, com o secretário de turismo, com toda empresários na época, não é? Criando, e o Egon sempre foi muito criativo. Mas tem uma história do Egon que, com certeza, o pessoal vai dizer, é verdade. O Egon imperdível. Futebol também, com um bom goleiro, mas numa mesa, num carteado, ninguém bate o Egon Billy. Ou se bate, vai ter que suar muito. E daí então veio a ideia do Hotel Cassino, da ideia dos cassinos. O Egon Billy, que recebeu na época, inclusive também, nós lembramos muito bem, na época por parte de alguns segmentos, digamos assim, evangélicos, não é? E até católicos, e outros até ao contrário, até mesmo evangélicos apoiaram a ideia porque viram que era a questão do turismo. Como é que foi isso, Egon? Ô Galhardo, Ciro Batelli criou o Comitê Nacional Pró-Liberação dos Cassinos no Brasil. Na época eu não pude ir na reunião, fomos convidados, os municípios turísticos foram convidados para se encontrar em Araxá, Minas Gerais. E eu pedi para o Ney Loures Zé Domingues, que era nosso secretário na época, que ele fosse nos representar. E lá foi criado o comitê. Entre outras coisas, Capão, não sei porquê, eu acho que porque nós estávamos muito na mídia nacional também, foi muito bem lembrado, e o Ney Loures ajudou, participou da montagem desse comitê. Então ficamos, como o Capão da Gama ficou como na presidência da região sul do Comitê Nacional. E em agosto de 88 nós realizamos, inclusive aqui na SAC, um dos encontros nacionais. Ciro Batelli não pôde vir, veio o Wilson Simonal representando Ciro Batelli. Veio o Paulo Andrade, filho do Castor de Andrade do Rio de Janeiro, veio aquele presidente da Beija-Flor lá, que até assassinou a esposa, não me lembro agora o nome dele, veio gente de todo o Brasil. E dizia para nós, olha que a polícia, mas nós vamos discutir os jogos, ninguém está jogando. Mas por falar em jogo, galera, eu sou defensor, sou defensor de hotéis e cassinos em função do turismo. Agora, no carteado, eu gosto de jogar uma canastrinha com meus amigos. E é bom, né? Eu gosto de jogar uma canastrinha com meus amigos, por uma janta, por uma brincadeira, porque é um passatempo, é um relax pra gente. Mas continuando nos hotéis, aí foi, e continuamos a nos reunir em todas as regiões do Brasil, pela liberação, pela conscientização dos poderes, da necessidade de liberarmos hotéis cassinos. Por que eu digo hotéis cassinos? Porque jogo pelo jogo, o Brasil vive cheio. Nós fomos, eu e Hernani Reis, prefeito de Canela, num levantamento que fizemos, fomos à Fortaleza, e na avenida, na rua lá da Receita Federal, funciona o Cassino Guarani. Tudo clandestino, os municípios não ganham nada com isso. Não tem tributo, não tem desenvolvimento turístico, não tem nada.
E nós defendemos sempre a ideia de hotel-cassino. Por quê? Porque o hotel-cassino, oferecendo toda uma infraestrutura de lazer para a família inteira, enquanto pai e mãe querem jogar, jogue, mas e o resto da família onde é que fica? Então nós sempre defendemos hotéis, cassinos com toda uma infraestrutura de lazer, como tem em Las Vegas. Eu tive a sorte de... O Ciro Batelli era diretor do Caesars, lá em Las Vegas, sempre me convidava, e numa visita, numa ida a Miami, lá na Câmara de Vereadores, e fazer ver lá como é que funciona o negócio do lixo, reciclagem, esgoto e outras coisas mais, plano diretor, como é que discutia e tal. A gente foi visitar Las Vegas e se viu de perto como é que funciona os hotéis cassinos ali. Então fomos visitar Las Vegas e sentimos de perto como funciona. Mas eu me assustei, Galhardo, quando o Ciro Batelli, naquele final, liguei para ele de Miami na sexta-feira e ele disse: olha, Birlin, não posso te receber a não ser domingo a partir das 2h da tarde, porque foi no tempo do Mike Tyson, das lutas fantásticas, até lá em casa está lotado, diz ele. Las Vegas não tem lugar para nada, mas domingo às 2h da tarde está pronto. De quantos vocês estão? Não, estou eu, a esposa e um empresário de Capão. Aí dizia: então vem, só me avisa depois qual é o voo de vocês. Bom, aí avisamos o voo, já, na chegada já tinha uma limusine esperando. É outro mundo, né? É outro mundo. É outra realidade, né? E aí as malas já sumiram e tal. Quando eu e a Lucimar entramos no apartamento, me assustei. Era uma decoração grega, eu acho que era, uma loucura, uma loucura. E eu disse para o meu amigo que estava conosco de noite, digo: olha, o meu cartãozinho de crédito é uma coisinha. Tu vai ter que botar no teu, que é internacional, na saída, porque eu não vou ter dinheiro para pagar isso aqui. Mas aí, nós ficamos lá 3 ou 4 dias. Como eu disse há pouco, para jogar, não gosto de cassino. Não gosto de cassino. A Lucimar já, porque é lá de Santana do Livramento, ali perto do Uruguai, tá? Nascida lá, acho que ela tem um pouquinho de febre. E ela, nos 4 dias, nós perdemos $49. Ela ganhava e eu perdia. Ela ganhava e eu perdia naqueles caça-níquel lá. Aí, na saída, fomos pagar a conta. 25 cents de $1. 25 centavos de $1 de um telefonema que se deu lá do hotel que não estava incluída. Ciro Batelli nos deu graciosamente a hospedagem lá com toda. E durante o dia a gente ia olhar coisas lá, por exemplo, a estação de trem que era no meio do deserto, uma fábrica de chocolate que era no meio do deserto, coisa muito linda. Até vou contar um fato que aconteceu ali. E uma hidrelétrica gigante, porque lá tem problema de água e energia, né? Onde 4 turbinas, olha aí os técnicos nisso, é bom saber. De 4 turbinas, 2 forneciam energia, uma de reserva, e a última só fornecia energia para as bombas gigantes que devolviam a água para passar pela hidrelétrica outra vez. A tecnologia é fantástica. Mas na fábrica de chocolate, aí degustamos lá dentro, até compramos umas barrinhas, muito no meio do deserto. Aí na saída, os esquilos, aquele verdinho que tinha por ali, era um oásis, né, no meio do deserto. Vinha comer na mão da gente e tal. E os ônibus lá eram muito feios. Muito feios. Mas aí entramos no ônibus, e ali tinha árabe, tinha tudo que era países que estavam ali do ônibus que pegaram no hotel. E aqueles papeizinhos bem pequenininhos, tipo bala, um pouquinho maior que bala, e não tinha onde botar dentro do ônibus.
E eu peguei uns 2 ou 3 meus e da Lucimar e fui lá fora, botei na lixeira. Depois da noite, o empresário disse, que falava inglês, né, me contou de que o pessoal ali, os estrangeiros que estavam ali fora, comentaram de que, engraçado, um sul-americano, porque eles olham para a cara da gente, sabem que a gente é brasileiro ou sul-americano, né? Descer do ônibus para botar uns papeizinhos, coisinhas pequenininhas no lixo. Porque nós éramos e somos considerados ainda até hoje, infelizmente, relaxados, descuidados, para não dizer outra coisa mais feia, né? Que coisa ruim isso, né, galera? Essa visão E só a gente viajando para a gente sentir o quanto o nosso país é lindo, é maravilhoso, mas que de fato ainda tem muita gente que precisa aprender muito. Isso tem. Então assim eu conheci Las Vegas e defendi sempre hotéis, cassinos no Brasil. Mas aconteceu um fato na Câmara Federal, numa audiência pública, galera, aonde a nossa comissão, depois nós vamos falar sobre como é que surgiu a Amptur, numa audiência pública onde a nossa comissão falava, explanava, e deputados e senadores ouviam, aonde eu contei a história do cassino clandestino que eu apoiei aqui em Noiva do Mar, com os recursos espontaneamente depositados para o Movimento Essencial. Nós quase concluímos e construímos a primeira Secretaria do Bem-Estar ali na General Osório. E ao eu contar essa história, dando como exemplo que os municípios podem receber dinheiro com a liberação, teve um deputado que pediu a minha prisão em flagrante. Roberto Alves Cardoso, do PTB de São Paulo, era o presidente da mesa, e ele pediu minha prisão em flagrante. Eu voltei, eu estava descendo a escadinha já, voltei e aí desanquei, que me perdoe a Igreja Católica se eu fui meio duro ali naquela hora, porque eu disse para ele o seguinte, que eles não tinham, ele falou na igreja, digo, olha, a Igreja Católica não tem moral para contestar jogo, porque para quem conhece quermesse do interior, até criança joga. Tem as roletas, só que em sentido vertical, não em sentido horizontal, como tem nos cassinos. Então, não tem moral para criticar a liberação dos hotéis e cassinos, porque uma coisa é certa, aí eu já tinha saído, uma coisa é certa, eu sempre defendi. Jogo no Brasil foi quando eu conheci Aécio Neves, nessa reunião lá. Era diretor da Caixa Federal e queria que a nossa comissão encampasse a ideia de ter mais extrações na Federal. Uma coisa que eu sempre defendi, existe jogo no Brasil exatamente para quem não deve jogar, para o assalariado, que deveria levar o pão e o leite para casa, termina na esquina, numa loto ou numa cancha de bocha ou num boteco qualquer, ou na loteria da Caixa Federal, botando dinheiro fora. Agora, para aquele que pode ir para Las Vegas, para Punta del Este, para tudo que é lugar no mundo jogar, o brasileiro, as autoridades não liberam o jogo. Isso é um absurdo, isso é uma hipocrisia. Agora, para quem, hoje a Caixa Federal tem, parece que 9 ou 10 extrações semanais. Jogo do bicho. Eu não tenho nada contra o jogo do bicho. Hoje a justiça já nem condena mais ninguém porque diz que está na cultura do povo brasileiro. Acontece que os bicheiros não conseguem legalizar. O arrecadador do jogo do bicho é um freelance que não tem segurança nenhuma. Então, se o jogo do bicho fosse liberado, ou galhado, regularizado, regulamentado,
o banqueiro podia assinar a carteira do arrecadador, a carteira do trabalho e coisas assim. Então não se queria um absurdo, se queria um Brasil moderno. Porque turismo é renda, é tributo e é lazer. Associação dos municípios com potencial turístico, Egon. Foi uma outra jogada. Vejam, gente, o que está acontecendo aqui nesse programa com o Egon Birle. É o primeiro prefeito de Capão da Canoa, ele foi prefeito mais uma outra ocasião, né, Egon? Depois, 2 vezes. O segundo momento, 2 vezes. E em função desse trabalho todo, nós participamos também na época, igualmente da sua administração, na época um jovem, eu lá na cidade de Osório, residindo, e sempre vinha apresentar os eventos, acompanhando. Depois, no segundo momento, viemos para Capão da Canoa e a gente vê tantas coisas boas. A Amptur, Associação dos Municípios com Potencial Turístico. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas entenderem a importância de uma entidade assim. A Amptur começou a nascer na saída do Neylor, lá em Araxá. Depois até o prefeito de Araxá ficou como primeiro presidente. E depois a gente continuou a trabalhar com ela. Por que se queria isso? Porque os municípios com potencial turístico estavam meio à deriva. Exato. Precisavam se organizar. E essa era a intenção. Terminei, a gente tinha as reuniões regionais e nacionais, e depois, com sede própria em Brasília, quando eu cheguei à presidência da Amptur, eu tenho até, inclusive, te trouxe, depois eu vou te mostrar um jornal que a gente criou na minha gestão, para desenvolver o turismo. E junto com a Embratur e o Ministério do Turismo, da Indústria e Comércio, na época o turismo era ligado, a Embratur era ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, nós realizamos o Congresso Nacional da Amptur, de turismo. E a municipalização do turismo também foi, durante essa gestão que eu presidia a Amptur, que junto com a Embratur a gente municipalizou o turismo, onde os municípios tinham o selo turístico, aqueles que se enquadravam realmente em município turístico, porque não adianta eu dizer que tenho turismo e não tenho nada para turismo. E por falar nisso, Capão da Canoa, por exemplo, até hoje, com toda sinceridade, não é um município turístico. Eu venho dizendo há bastante tempo que deveríamos parar de falar em turismo e falar em veranismo e tratar o nosso veranista como se turista fosse. Falta um selo, portanto, de qualidade, né, Egon? Capão tem um selo, mas aí não é. Agora, vamos ver com a retomada do Parque Náutico e outras coisas, a gente pode ser que as coisas comecem a deslanchar. Mas então a Amptur, com sede própria em Brasília, realizamos então o Congresso Nacional. Inclusive, Caio Carvalho, que era o presidente da Embratur, e depois forçamos tanta barra do presidente Fernando Henrique que levou ele para secretário nacional. Caio Carvalho estava lá, o ministro de Indústria e Comércio, aquele do Rio de Janeiro, agora não me lembro o nome dele, e o próprio presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, fez a abertura do nosso congresso. Eu, inclusive, no passado eu gostava muito de ler a coluna do Zé Barrinoevo. E o Zé Barrinoevo um dia escreveu sobre o retorno do exílio de Fernando Henrique. E para quem não sabe, isso é uma coisa interessante. O primeiro encontro político de Fernando Henrique, jovem, cabeludo, bem gurizão, foi em Capão da Canoa, no Hotel Bassani. E eu recortei essa coluna com fotografia e tudo, e botei na pasta e levei. Lá na hora eu estava sentado a dona Aurila Covas, Fernando Henrique, e o Caio Carvalho, o ministro e o Caio Carvalho, e o prefeito que ia assumir no meu lugar. Foi a transmissão de cargo lá de Pernambuco. E aí
eu decidi que eu agradeci a presença do presidente na abertura como presidente da Amptur, mas eu não tinha cumprimentado ele ainda pessoalmente e conversado com ele. Eu digo, eu tenho que lembrar ele esse fato que eu sou do município onde ele retomou a vida política dele. E quando de manhã, quando saí, botei aquele recorte no bolso. E eu estou sentado ali e eu quero ver como é que eu vou. No rápido, digo, ele vai levantar e pela amizade dele com a dona Lila Covas, ele vai cumprimentar ela. E eu estou do lado, vai ser a minha chance. Dito e feito, eu tenho fotografia disso. Ele cumprimentou a dona Lila e eu cumprimentei ele, agradeci pessoalmente e disse que eu era prefeito do Rio Grande do Sul, porque eu era prefeito do Rio Grande do Sul, onde ele tinha recomeçado a vida política dele. Capão da Canoa, ele disse. Eu fiquei apavorado com a memória do cara. E assim, e Amptur, depois nesse dia... E mostrou a foto para ele lá, o recorde. Não precisou. Não precisou, ele lembrou. E Amptur, nesse dia eu transmiti a presidência para o prefeito de Pernambuco e não sei a quantas anda, não sei como é que está caminhando Amptur. Me afastei, era para mim ficar, eles queriam a minha reeleição e era para mim ficar em Brasília. E como eu tinha levado a Lucimar junto e ela está aqui perto de tá nos assistindo aqui, ela não gostou de Brasília. Não gostou de Brasília, a Samanta era bem pequenininha, levou um susto muito grande no voo do trem São Paulo, Brasília, pegamos uma tormenta e até na volta tive que vir de carro, que o Hudson, Wagner Hudson mandou um Monza pro candidato a deputado dele, o Lara, e aí nós viemos de carro de lá e eu resolvi não ficar em Brasília. E Brasília já começava, o momento é oportuno falar nisto. Brasília já começava a desandar. As coisas públicas no Brasil começavam a desandar. Eu, pessoalmente, tive uma proposta. Eu tive duas propostas. Uma de uma empresa internacional sobre os cassinos e essa de Brasília. Nós fomos almoçar. Uma senhora me ligava, que precisava falar comigo. Nós fomos almoçar na churrascaria do Lago e lá nós nos encontramos, a Lucimar estava comigo. A proposta indecorosa. Eu não guardei telefone, não guardei nome, não guardei nada, porque é uma coisa que atormenta a gente. Para mim representar o grupo, era um grupo, para todo o Rio Grande do Sul, fazendo lobby nas prefeituras, e eu teria minha comissão. Essa nem meu irmão Ângelo Galhardo não sabia, né? Vejam só, hein? Eu recusei, agradeci, fui delicado, fui educado, recusei, almoçamos e tchau. A outra proposta que eu tive, Galhardo, de uma empresa, eu não me lembro, da Turquia, eu acho. Acho que era Turquia. Era um país desse para lá. Para representar eles para todo o Brasil com as máquinas caça-níqueis. As máquinas caça-níqueis eu representaria todo o Brasil, mas poxa, o jogo não estava liberado. Como é que eu vou me contradizer de querer a liberação do jogo e apoiar máquinas caça-níqueis de forma clandestina, contrariando a lei? Não podia. Nós chamamos, como veio a carta em inglês, nós chamamos o saudoso professor Silvino,
e ele transcreveu em português, eu respondi em português para ele, e ele transcreveu e respondemos em inglês para a empresa agradecendo, mas que eu não havia interesse. Essas coisas, fantásticas. Quando eu trabalhava no Palácio, andaram a produtora do programa Jô, programa do Jô na Globo, na época, andaram me procurando, e eu tinha ido para Rolante e Riozinho ali resolver um problema acho que foi pro Daer, negócio de uma ponte lá que havia uma briga de 2 prefeitos, e fui lá para resolver isso, e quando voltei, a viúva do Foster, que era minha colega, Birling, o pessoal do Jô tá lhe procurando e tal. Já era de noite, liguei no dia de manhã para lá, eles já tinham feito contato com o senador Simon, e aí ouviram o Simon. Só que a diferença entre meu amigo Pedro Simon e eu é que Pedro Simon é contra o jogo, liberação do jogo, e eu sou a favor do jogo. Então teria que ter colocado os dois. Egon, as histórias são muitas, sem dúvida alguma. Mas, diante de tudo isso, e muito mais história tem esse homem que está aqui do meu lado e a sua equipe, que a gente gostaria agora de penetrar num momento tão importante do programa, que se chama educação, que se chama família. Um pouco da tua família, teus filhos, teus netos, porque você tem um legado muito bonito com a Lucimar hoje, e nós agradecemos inclusive a presença da Lucimar aqui nos estúdios. Como é bonito isso, Egon, toda essa educação, essa tua trajetória que você passou, e hoje eu gostaria que você falasse um pouco sobre família. Bom, Galhardo, eu pessoalmente tenho uma prole fantástica, que eu vou dar os pormenores, que eu não tenho segredo na minha vida. E eu acho que se a gente tiver que ter algum segredo, então vá para casa dormir e suma do meio da sociedade. Mas a minha família, eu nasci em Canela, minha mãezona, meu pai era meio rude, mas um paizão de uma inteligência fantástica, e com 7 irmãos, mas a minha família. Inclusive quando eu namorei a minha primeira esposa, que nós fomos noivar, meu pai ficou muito chateado, ficou triste porque eu não o comuniquei. Ele queria ter mais liberdade comigo, e é isso que nós fazemos hoje, né, galera? É outra geração. Aí casei com a Nelci, tenho 2 filhos maravilhosos. Ela foi uma companheira fantástica, foi uma primeira dama excelente. Tenho netos, tenho o Jonathan, tenho o Bruno, tenho a Carol, tenho o Enzo, e tenho a Juliana, do Tom e da Sheila. E tenho um filho fora do casamento, que hoje trabalha numa multinacional em Porto Alegre, muito bem, o Igor, filho da Suzana, que está em Portugal, conheceu um português pela internet, e está lá muito bem, obrigado. E hoje, galera, depois me encontrei com a dona Lucimar Vitória. A dona Lucimar Vitória, ela trabalhou um tempo no departamento pessoal na prefeitura, foi quando a conheci, mas jamais imaginei de ter alguma coisa com a Lucimar. A Lucimar Vitória, ela era magrela, antipática, chegava a ser chata com as colegas dela. E não sei por que cargas d'água, Deus sempre foi muito bondoso comigo. Eu só tenho que agradecer. Um dia botei os olhos naquela magrela chata xarope, e eu acho que foi uma força divina que me empurrou na cabeça e me deu uma missão. Alemão, faz dessa magrela uma mulher.
E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela debochava com os colegas, porque já estava separado, já estava separado quando isso aconteceu. Que eu ou levava um bombonzinho, ou dava um telefonema interno de manhã para dar um bom dia e tal. Ela debochava com a turma, disse, o que o prefeito está pensando? O que esse prefeito está pensando? Parece que quer alguma coisa comigo e tal. Tudo bem, fui levando. Lá pelas tantas tem aquela estratégia, olha vocês homens aí, tem uma estratégia que funciona. Quando a gente meio que se sente rejeitado, te recolhe para o teu cantinho, que se for para ser contigo, vai voltar e volta com força. E foi assim aconteceu. Eu digo, tá bom, eu vou dar uma esfriada nesse clima. E ela começou a comentar com as colegas, o que aconteceu? Não ganhei mais bombom, não ganhei mais um bom dia no telefone. O que aconteceu? E o que aconteceu? Que foi, e estamos há 31 anos casados. Levei 27, 28 anos no estágio probatório. Vocês lembram do casamento? Exatamente, tem até imagens aí. Vamos botar essas imagens do casamento aí, do Egon e da Lucimar. Olha só aí, que lindo, né? E estágio probatório de 27, 28 anos, estamos há 31 anos casados, com 2 filhas maravilhosas, com 2 netos, o Alexandre e o Arthur, o Marcelo Genro e a Samanta e a Sabrina. Então eu digo para você assim, em questão de família, eu sou uma pessoa realizada. Feliz, realizado, me dou bem com meus filhos do primeiro casamento, me dou bem com a minha ex-mulher, me dou bem com todos eles, comigo, com todos eles, e não tenho mais nada a pedir a Deus. Ainda sou um homem um pouco frustrado, porque eu acho que o nosso litoral, já não falo em Capão da Canoa só, eu acho que o nosso litoral tem coisas ainda que podem acontecer, e deverão acontecer por um futuro bem melhor, humanisticamente e turisticamente. Humanisticamente, nesse item, nesse quesito, Egon, o teu recado, o teu valor, porque o turismo deve se espelhar na história desse homem que não tinha nada e criou muita coisa para ter essa nossa Capão da Canoa que você está vendo aqui, tem a sua torre, Tramandaí, etc, etc. Para os jovens, para os estudantes, para aqueles que estão te assistindo neste momento, para o jovem ligado na internet, está nos assistindo como? Pelo Canal 6, de que forma? Pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais. Para esse jovem, Egon, qual o teu recado, qual a tua mensagem? E também para os professores, essa classe tão sofrida já de muitos anos. Bom, aos professores. A minha primeira professora, do meu primeiro ano, em 1949, aqui em Capão da Canoa, chamava-se e chama-se Olivina Fernandes, mora ainda em Osório. Ainda viva e que viva por muito tempo. A esta classe, sofrida como tu falou, Galhardo, e eu convivi bastante no meio deles, no CPM e como aluno e tal, eu diria o seguinte: vocês são uma classe que estão desmotivados. A gente até entende. Porque no meu tempo, primeira desmotivação, porque no meu tempo de aluno, vocês eram um Deus para nós. Vocês tinham respeito, eram respeitados, eram admirados, eram idolatrados até. E com a modernidade que foi chegando, veio vindo, a tecnologia que se nos ajudou por um lado, estamos perdendo muito pelo outro lado, pelo lado que não é bem aproveitado. Então eu diria para vocês assim, continuem lutando.
se preparem cada vez melhor, porque também, como na classe política, como na classe empresarial, na classe do comércio, na classe, enfim, em geral, tem os maus, no meio da classe de professores também tem os maus colegas. Mas não deem bola, não deem ouvidos, continuem no caminho do bem, levando o melhor para os nossos jovens, que com o tempo, meu filho Wellington sempre diz que o mundo é cíclico. Eu acho que os tempos vão voltar e vocês vão ter de novo os novos professores e outros terão outra vez o orgulho de dizer: eu sou professor. Aos jovens, aproveitem o que a ciência e a tecnologia deu para o mundo. Aproveite essa tecnologia para tirar o melhor para vocês. Nas pesquisas, no estudo, enfim. A Sabrina, por exemplo, agora na pandemia aí, está dioturnamente em cima do computador, em cima do celular, estudando, porque parabéns professores que estão dando aula à distância, né? Pela internet, né? Aula à distância, nós chamamos. Né? Exatamente, parabéns a vocês. Então aproveitem até esse momento do vírus, do coronavírus, para se reciclar. Para olhar o professor à distância agora com mais respeito, com mais admiração. Porque se não fosse professor... E uma coisa, aos pais... Cuidem mais dos seus filhos. Observem como eles voltam da escola. Se informem se foram na escola ou se gasearam a aula. Participem mais das reuniões dos professores com os alunos. Porque senão amanhã vocês poderão chorar com um filho seu sepultado ou atrás das grades. Porque infelizmente as drogas, e você aluno, você jovem, não se deixe conversar, não vá na conversa fria de um mau colega. Pense no seu futuro e aproveite a tecnologia e respeite mais seu professor. Diante de tudo isso, emocionados, nós agradecemos mais uma vez a tua presença, Egon, aqui nos nossos estúdios, a Lucimar, a tua família e a nossa família Capão da Canoa, a nossa família Litoral te agradece por tudo que tu fizeste por esse município, por tudo que estás fazendo por esse município, atualmente o Egon Birlen na Casa de Cultura Érico Veríssimo. A Casa de Cultura Érico Veríssimo agora tem um grupo muito bom lá de trabalho. Temos professores, temos oficineiros. Agora, durante a pandemia, está tudo parado porque, pelo risco de aglomeração de pessoas. Mas Capão da Canoa começou, não de muito tempo, mas começou a olhar a cultura um pouco diferente. E o prefeito Amaury tem dado esse suporte bastante forte. Ainda não é o suficiente, mas já melhorou muito. E a população de Capão, galera, começou a sentir que a cultura, de fato, tem resposta positiva e que é muito necessária e importante para uma sociedade. Esporte e cultura não é gasto. A todos os governantes que estão me ouvindo agora, esporte e cultura não é gasto, é investimento. Não esqueçam disso. Obrigado, Egon. Um abraço a todos. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo.